Alguma vez você já sentiu um medo tremendo ao sentir alguma energia próxima de você ou uma presença extrafísica? Mas dentro de si você pensa, mas por que eu estou com medo? Eu sei do que se trata, eu não tenho motivo para ter medo disso. E ainda assim, aquele medo invade e parece que nos deixa congelados. Esse é o nosso tema de hoje. Como distinguir quando o medo é nosso e quando é um efeito produzido pela energia? Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui de volta com vocês. Depois de muitas viagens, de muitas novidades, compartilhei algumas coisas com vocês enquanto eu estava fora, mas hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é sobre o medo, quando ele é, na realidade, um efeito da nossa sensibilidade energética e não propriamente um medo psicológico ou algo assim. É muito importante, penso eu, distinguir isso, porque eu mesma me deparei com essa situação várias vezes. Obviamente, ao longo de tantos anos de trabalho com energia, ensinando pessoas, além das minhas próprias experiências, tanto experiências de projeção astral, quanto experiências aplicando energia, tentando limpar lugares, viajando pelo mundo afora e ficando em todo tipo de lugar que você tem que lidar com o que quer que seja que esteja ali. Então, aprendi muito. Mas mesmo depois de todo este aprendizado, algumas vezes eu me surpreendi, por exemplo, num ambiente onde, ao eu estar tranquila, a emitir energias, a fazer um trabalho qualquer ali, de repente, sinto como se houvessem algumas presenças que, como que elas me ameaçassem, me colocassem medo, mas havia uma dubiedade, não era um medo que vinha de dentro de mim, era um medo que vinha de fora para dentro. Era um medo imposto, porque eu já tinha, nesse evento, por exemplo, que eu estou me recordando, 25 anos de experiência e já tinha passado por tudo, poltergeist, limpar poltergeist, ir para todo tipo de lugar, sair do corpo, ir trabalhar de toda forma, voltar com presença extrafísica, você tem que lidar com ela depois de tudo. Então não tinha justificativa nenhuma naquele momento que eu tivesse qualquer sensação como aquela. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a observar muito bem o que estava a vir de fora para dentro, que gerava aquela sensação como uma ameaça, um receio, uma coisa quase como se fosse para congelar-me devido àquela sensação do medo. E eu então observei que aquilo era uma técnica, uma estratégia daquelas presenças que estavam ali, porque justamente colocavam sobre mim a energia delas, portanto eu percebia a sua presença, percebia a sua intenção, mas a energia era uma energia para produzir o medo. Elas estavam super especializadas em produzir sensações que dentro da pessoa ela sentisse como medo. E imediatamente que eu reconheci aquilo, eu comecei a trabalhar e a emitir energia para aquelas presenças que estavam na realidade num local que era um quarto de uma sobrinha minha, e comecei a emitir a energia e a pensar, não, que aqui não é lugar para esse tipo de coisa, e há um limite. E fui exteriorizando não só para que elas pudessem receber aquela energia positiva que eu estava a enviar, mas como também para estabelecer o tipo de energia possível dentro daquele quarto. Eu digo possível de que outras consciências aproximassem, interferissem. Caso contrário, fica uma situação muito difícil. E depois, então, eu fui conversar com a minha sobrinha e perguntei a ela, mas como é que você tem dormido aqui? E ela me conta, olha, muito difícil, porque eu desperto no meio da noite com um medo terrível que eu nunca tive medo, mas é uma coisa tremenda que eu já vou para a cama esperando o medo que eu vou passar ali no meio da noite. Claro que se a pessoa é medrosa, ela foi educada de uma forma que, viu filmes que influenciou a sua mente, ou é psicologicamente frágil, nós podemos até considerar que às vezes o medo vem de dentro dela. Mas num caso como esse, que eu conhecia muito bem a minha sobrinha já de muito tempo, conhecia o ambiente e pude perceber todas aquelas energias, eu vi que era algo que vinha de fora. Mas e se eu não tivesse a experiência que tinha naquele momento? Como é que eu iria lidar com isso? E as pessoas que sentem essas presenças, que fazem como um bullying, não é? E vão produzindo dentro de nós essa ideia de que nós estamos limitados, que nós somos frágeis
ante elas para podermos lidar com isso. Como trabalhar com esse tipo de situação. Então isso é muito complicado. Eu quero contar para vocês que eu vou estar no Brasil em agosto, agora deste ano, 2019, digo isso porque ficamos às vezes com um vídeo muito tempo aí no canal, agosto de 2019, no final de agosto, último final de semana, reserve, porque vou estar aí para um curso de um dia inteiro para falar sobre todas as técnicas e estratégias para poder sentir esse tipo de energia quando chega, como lidar, qual a energia que nós temos que emitir, de que forma, com que intensidade, com que densidade, com que qualidade e com que ritmo de pulso e assim por diante, para nós podermos lidar com cada tipo diferente de situação. Então, vai ser um curso muito interessante, estejam aí comigo. Para aqueles que quiserem informação, deixe uma mensagenzinha aqui e alguém vai lhe confirmar, lhe mandar os dados, e eu também vou escrever todos os dados aqui abaixo na descrição deste vídeo, tá bom? Para aqueles que quiserem. De qualquer modo, fica aí o lembrete, saiba distinguir que tipo de energia chega até você e como isso pode influenciar o seu trabalho energético, não só dentro de você próprio, como a ouve, mas também fora de você, quando você quer emitir energia e realizar algo naquele ambiente. Bem, fica aí a dica, o lembrete e a informação para nós lidarmos com isso, tá bem? Fiquem de olho nos vídeos que eu vou colocar aqui para vocês, são vídeos interessantes que somam ao conhecimento que nós temos aqui agora, como limpar o ambiente, etc. E eu então vejo vocês em breve num próximo vídeo. Um grande abraço a todos!